Jesus pela fé. Aleluia, Jesus. O seu discípulo disse assim a ele: como não tocar em ti, se a multidão, Jesus, te oprime? O tocar em mim foi diferente, pois senti no meio dessa gente que virtude saiu de mim. Aquela mulher tocou nas vestes de Jesus e sarou. É preciso atitude sua, é preciso ter fé. Toque agora em Jesus e todo mal que te aflige vai cair ao chão. Toque agora em Jesus, não importa teu problema, tua situação. Toque agora em Jesus pela fé. Toque agora em Jesus e todo mal que te aflige vai cair ao chão. Toque agora em Jesus, não importa teu problema, tua situação. Toque agora em Jesus pela fé. Aleluia, Jesus. Pela fé. Pela fé. Amém. Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Glória seja dada ao nome santo do nosso Deus. Eu quero passar a palavra ao pastor da igreja, pastor Paulo Zang, e já agradecendo a minha participação nesta noite aqui, em nome de Jesus, agradecendo a Deus em primeiro lugar e em segundo lugar ao pastor que tem me convidado, né? Amém? Receba o servo do Senhor. Pai do Senhor, irmãos. Glória a Deus, né? Deus é fiel, Deus é maravilhoso. O culto hoje está uma bênção. Graças a Deus por isso. Se você não sentiu a presença de Deus ainda, o problema está em você. Aleluia, porque hoje Deus está neste lugar. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você a se colocar de pé. Eu sou grato a Deus pela vida de todos os irmãos, né? Pela visita dos irmãos que estão conosco. Que Deus abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. No final vamos estar fazendo um agradecimento melhor, mas já quero convidar aqui a missionária Pâmela, que vai estar ministrando a palavra, e eu realmente estou muito maravilhado de ver o que Deus está fazendo e já na expectativa do que Deus ainda vai fazer neste lugar. Eu tenho certeza que Deus está aqui e tenho certeza que Deus tem coisa grande para fazer ainda, irmão. Então, abra o seu coração. Se não está totalmente aberto, abra agora, porque Deus vai falar forte ao seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Grande Deus de poder, Deus de maravilha, nós te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor, meu Deus, por tua grandeza. Nós te adoramos, meu Deus, pelo envio do teu Espírito no meio da tua igreja e por estar nesta noite se manifestando entre o seu povo. Meu Deus, em nome de Jesus, te louvamos pela vida de cada um dos teus filhos e pedimos, Senhor, que por tua graça fale com o teu povo e o nome de Jesus seja glorificado. Em nome de Jesus nós te adoramos. Amém, Senhor. Amém. Receba a serva do Senhor com uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. A paz do Senhor, igreja. Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade. Sem Ele nós não chegaríamos aqui, né? Agradecer ao pastor Paulo. Não temos muito convívio. Ele me viu pregando num congresso de círculo de oração. E no outro dia ele já estava me fazendo convite para estar aqui hoje. E isso foi em novembro. Novembro, né?
Foi novembro. E olha, nós estamos em janeiro. Isso não é o Senhor fazendo todas as coisas, né? Eu gostaria de convidar a igreja, antes de eu abrir a palavra, e assim o Senhor tocou no meu coração, que cada um inclinasse e curvasse a sua cabeça, colocasse a mão sobre o seu coração. Nós temos que entender que a nossa luta não é contra a carne, são contra principados e potestades. Nós recebemos setas, nós recebemos dardos, nós recebemos muitas palavras do mundo lá fora durante o dia. Temos nas nossas cabeças os familiares, os problemas, as preocupações. Temos também as enfermidades que nos preocupam, que têm assolado a nossa cidade, a nossa nação. Mas o Senhor, Ele é um Deus que Ele opera no impossível. Aonde vocês não conseguem, o Senhor consegue. E hoje o Senhor quer falar. Só que para essa palavra entrar no teu coração, o teu coração, ele tem que se encontrar fértil, porque a palavra é uma semente lançada. Para que ela venha germinar, o coração, ele tem que estar inclinado a ouvir a palavra do Senhor. Senhor, o meu Deus e o meu Pai, não seja eu neste lugar, não seja nem o pastor desta congregação, Senhor, mas seja o Senhor acima de todas as coisas neste lugar. Senhor, eu estou aqui como um instrumento nas tuas mãos, que a tua vontade ela venha a ser soberana. Mas agora, Senhor, eu te peço no nome de Jesus, eu clamo não ao príncipe da paz, mas eu clamo pelo Senhor da guerra neste lugar. Senhor, a peleja é tua, o povo é teu, a igreja é tua, Senhor. Eu clamo a Ti, que tudo que está, Senhor, sobre os ares, ó Pai, que possa estar afligindo o Teu povo, que possa estar tirando a paz do Teu povo, Senhor, venha romper neste momento, Senhor. Envia o Teu exército de anjos sobre este lugar, para que venha pelejar por nós, Senhor. Venha tocar a cada coração, Senhor. Venha tocar do alto da cabeça à plano dos pés. Eu convoco agora, Senhor, aquela espada da Tua palavra, aquela espada de 2 gumes, Senhor, aonde passa, ó Pai, e discerne o que é da carne, o que é da alma, o que é do espírito, Senhor. Vai tirando, Senhor, todo entendimento humano, Senhor, e venha na autoridade do Espírito Santo neste momento, Senhor. Eu me coloco, Senhor, na brecha, eu me coloco sobre a Tua vontade, Senhor, e eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor venha tocar de uma maneira sobrenatural, que não seja a mim, não seja o lugar, mas seja o Senhor a resplandecer a Tua glória sobre o Teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Aleluia. Gostaria de pedir para um dos vasos da casa me trazer um copo d'água. Os dias têm sido difíceis, né, irmãos? O calor está matando, né? E a gente bebe água e não sacia a sede, né? Mas aqui tem uma água que mata a sede. Vamos abrir no tema? Porque foi dentro do tema que o Senhor me deu a palavra. Nós vamos dar uma caminhadinha na Bíblia. Porém, o Senhor me deu aqui. Primeiramente, Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14. Nós sabemos que o tema vai lá no versículo 23, porém, para nós chegarmos no tema, há um contexto, né? Nós precisamos ver o contexto. Tem vaso na casa, tem muito vaso aqui na casa, hein? Glória a Deus. Tem um contexto onde Jesus chegou a falar o que Ele falou, mas teve ali umas situações antes dele passar para o povo, antes dele passar para aquela multidão que estava ali, porque o Senhor em tudo Ele aproveitava para ensinar, né, o seu povo. Vamos lá, a partir do verso 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada. E correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discute com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre,
trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que eu apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsasse, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntando o pai dele quanto tempo há que lhe sucede isso, e ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estavam morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Pode se assentar, igreja. O Senhor, Ele é benigno, longânimo. Deus é maravilhoso. Só quem conhece a largura, a profundidade, a espessura do amor do Senhor, consegue entender o que está escrito aqui. Não tem como você ter um entendimento diferente da palavra se você não busca. Porque no Salmo 91, esses dias eu estava lendo o Salmo 91, o Senhor colocou algo em mim, estava lendo o Salmo 91, e no primeiro versículo está dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo é uma coisa que é difícil de achar. Quando você tem algo muito, muito precioso, você esconde. E a presença do Senhor é escondida. E é só aqueles que buscam que acham. Na sombra do Onipotente descansará. Descansar do quê? Outra cacetada que eu levei. Do que você quer descansar na minha sombra? Das suas frustrações? Das coisas que você ainda não alcançou? Dos sonhos que você tem por aqui? É disso que você quer descansar? Das perseguições? Jesus falou que nós seríamos perseguidos, caluniados. O irmão leu, né? Bem-aventurado aqueles que choram. Se você for para Apocalipse, uma das primeiras coisas que Cristo fala a respeito do céu é que toda lágrima secará. O Mateus ali, como é que ele começa? Bem-aventurado aqueles que choram. Aqui não vai ser fácil. E daí a gente fica que nem criança lá na presença de Deus. Ai, Senhor, me esconde. Eu quero descansar, eu vou descansar no Senhor, mas descansar do quê? O Senhor quer que a gente ache o esconderijo e descanse nele, depois que a gente faz as nossas obras para Ele. O povo hoje anda muito descansado. Não é verdade, pastor? O senhor estava aqui fazendo as apresentações, e até eu estava comentando com meu esposo. Semana passada eu fui em 2 igrejas diferentes, 3 igrejas diferentes, e está desse jeito, pastor. Essa quantidade de pessoas. Não se assustem não, é assim mesmo. O povo está desse jeito. Mas é palavra, e a palavra ela tem que ser cumprida, e ela não vai voltar vazia. Porque o Senhor falou: o amor de muitos esfriariam,
as pessoas teriam comichões nos ouvidos, não iam gostar de ouvir a sã doutrina, não ia querer ouvir, iam preferir ouvir doutrinas de demônios, porque hoje as pessoas buscam agradar o próprio ego. Nós não vivemos um evangelho cristocêntrico, é egocêntrico. As pessoas querem afagar o próprio ego. E o Senhor falou que pega a sua cruz e me siga. E seguir a Cristo é viver como Ele viveu. O Senhor falou, nós somos peregrinos neste mundo. A nossa riqueza não vem daqui. O nosso reino não é daqui. O Senhor falou que o nosso reino não é daqui. E por que o nosso coração fica tão inclinado para as coisas daqui? Por que o nosso coração sempre está querendo o que é daqui? E aqui na palavra do Senhor, o que o Senhor me chamou a atenção, que desde o capítulo 14 até o capítulo 25, a quantos capítulos? Quantas vezes que foi citado multidão? Multidão, multidão, multidão. Para que servia a multidão? Para causar alvoroço, para distração. Se hoje o pastor tivesse dito que teria um pregador famoso aqui, isso aqui estava cheio. Multidão. Jesus, ele passava pela multidão, ele não permanecia na multidão. E é uma coisa tão complexa o povo entender, porque assim, para aqueles que não buscam o esconderijo, para aqueles que não têm a fé firmada em Cristo, porque muitas das vezes a nossa fé está firmada no quê? No ministério, no pastor, nos levitas da casa. Às vezes ficam disputando isso aqui dentro da igreja. A tua fé está onde? Porque se tiver em Cristo, vai ser como Paulo: combati o bom combate. Cheguei aonde tinha que chegar e guardei a fé. É impossível agradar o Senhor sem fé. Palavra. Fé é um dos frutos do Espírito Santo. Tem que buscar. Fé sem obras é morta. Tem fé? Cadê as suas obras? Tem obras? Tem fé. Tem obras? Tem galardão. Tem obras? Tem tesouros acumulados no céu. Porque as tuas obras, esqueça que as tuas obras diante do Senhor é para beneficiar você, é para beneficiar o reino. O Senhor fala: buscai primeiro as coisas do reino dos céus, não é? E as demais, buscai primeiro o reino dos céus, e as demais serão acrescentadas. Você viver uma vida, desfrutar de uma vida tranquila, é consequência da tua fé, é consequência das tuas obras. Não tem que ser via de regra, não tem que ser prioridade. As pessoas priorizam o primeiro conforto pessoal. Eu vou comprar meu carro, eu vou comprar minha casa, eu vou pagar minhas dívidas, eu vou casar, daí eu vou servir o Senhor. Mas o Senhor fala, em tempo e fora de tempo, é o tempo todo. E aqui a multidão, se fala muitas vezes em multidão, e aqui está falando no primeiro versículo: viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Com quem que os escribas estavam disputando? Com os profetas, porque Jesus chegou lá e viu o cenário. Imagina o que Jesus viu lá, o auê que estava lá, a bagunça que estava lá. Ele teve que perguntar o que estava acontecendo. Por que Cristo, sendo quem Ele era, Ele sabia o que estava acontecendo, mas por que Ele deixa bem claro isso daqui? É ensino para nós, é revelação. Multidão não é sinônimo de milagre. Multidão não é sinônimo que você tem que carregar isso na tua caminhada, não é. É só.
Cristo andou com os apóstolos, mas no momento que ele quis agradar o Pai, ele estava só. Temos que viver em comunhão, temos que ter os nossos irmãos em Cristo Jesus. Na palavra também diz que há irmãos há amigos que são mais chegados que irmãos, porque a gente são afinidades que nós criamos dentro da igreja, mas é tudo para edificação de obra. O Senhor coloca pessoas nas nossas vidas para nós aprendermos e para nós ensinarmos. Nós somos responsáveis por criar discípulos. O que o Senhor traz para nós, a gente não pode reter para nós, a gente tem que passar adiante. Jesus usava o tempo todo multidão, milagre, perguntas, tudo. Ele ensinava. Em tudo ele ensinava. Tem muitas passagens da Bíblia que o milagre que o Senhor fazia, alguns ele falava, vai, a tua fé te curou. Para outros ele dizia, vai, a tua fé te salvou. Que cura que é essa que a gente procura? Que impossível é esse que a gente quer alcançar? Seria para afagar o nosso ego? Ou seria para ver o poder de Deus se movendo através de você para ajudar outro? Tudo que Cristo tinha, ele não reteve para ele nada. Mas eu vou enviar o Consolador. Não vou deixar vocês órfãos. O Senhor não deixou a gente só. E o Espírito Santo, ele é o nosso amigo, o nosso conselheiro. Ele é a presença de Deus na terra. E as pessoas brincam com isso. Sinônimo de você ser hoje um servo, de você ter poder, é você pular no manto, é você falar em línguas. Isso é manifestação de poder. Mas isso, diante do Senhor, não tem valor algum se o teu coração é corrompido. Dom é irrevogável. Você pode estar no lamaçal do pecado e o Senhor pode te usar. O teu dom não é tirado de você. Cabe aquela palavra diante do Senhor. Naquele dia, o Senhor vai perguntar para você: as tuas obras, o que você fez com o que eu te dei? Expulsei demônios, curei em teu nome, fiz tudo em teu nome, Senhor. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Fez, mas não fez para a glória dele. Fez, mas fez sem direção do Espírito. Fez para dizer que fez. Hipócrita. E hoje em dia que as pessoas vão para o monte, ficam fazendo live e tirando foto. Eu vou para o monte, estou no monte, vou orar por você, vou fazer não sei o que por você. Evangelho, apostatando da fé. Para quê? O Senhor não fala? Entre no seu quarto, feche a porta, fale comigo em secreto, que em secreto eu te respondo. O que o Senhor fala de pessoas que ficam, na palavra de Deus fala, fica nas esquinas, lá, orando, chega dentro de casa, está com a casa em ordem? Como que está a tua vida de oração? Como que está a tua vida de consagração? E o Senhor descendo mais abaixo aqui, o Senhor falando. No 15, e logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. Hipócritas. É isso que o povo não entende. Se tem um pregador famoso aqui, ele vê a igreja cheia e começa a cair o manto e vai e faz, é maravilhoso. O céu desce, é maravilhoso. A gente já foi em vigílias, em cultos maravilhosos, mas eu também presenciei por várias vezes pessoas que vão no monte de segunda a segunda
Já teve gente no monte, 40 dias, mas você vai olhar para a vida da pessoa, é toda desconcertada. Faz aqui, recebe aqui, chega na rua, já está vazio. Continua na prática do pecado e continua sendo desobediente à palavra. Escuta por aqui, solta por aqui. Religiosidade. Isso o Senhor abomina. Abomina. E perguntando aos escribas, que é que discute com eles? E um da multidão respondendo-lhe disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Este, onde quer que apanha, se despedaça e ele espuma. E aqui no versículo 18 ele vai explanando tudinho o que acontece com o menino, por ele estar possesso. E aqui o Senhor nos traz para os dias de hoje. Não precisa você ter um demônio no seu corpo para você viver afligido. Você não precisa ser possesso para você viver cabisbaixo, envergonhado, com a cara da derrota. Hoje em dia, ser crente não é sinônimo de você ser derrotado, mas o que você mais vê dentro das igrejas é pessoas murmurando, derrotada. Como que você vai estender a mão para alguém para curar alguém se você não é curado? Que legalidade, que autoridade você tem diante do Senhor para falar em nome de Jesus, anda, sendo que a tua fé está aleijada tanto quanto aquele que você está falando. É lindo você ver um milagre. Eu já vi, o Senhor já fez um milagre em mim, já vi em outras pessoas, mas isso só se faz primeiro se o Senhor quiser, com direção do Espírito. Eu já vi pessoas passando vergonha porque foram tentar curar uma pessoa, mas não era vontade do Senhor, não era a direção do Espírito. Até para você pegar um óleo ungido e você colocar sobre a cabeça de uma pessoa, tem que ser por autorização do Espírito Santo. Hoje em dia as pessoas andam pegando óleo ungido e tacando na cabeça das pessoas, ungindo a não sei o que, ungindo a não sei aquele outro, taca a enfermidade, está ungindo a enfermidade. Já chegou, irmãos, pasme, e isso quem tem caminhada com Cristo sabe. Já chegou uma pessoa, o pastor falou: olha por aquela membra ali. Fui, a hora que foi para mim colocar a mão nela, o Senhor falou assim: é a minha mão nela, não bota a mão. A enfermidade que ela está, fui eu que coloquei. Pergunta para ela quantas vezes que ela teve na minha casa, fez voto, compromisso comigo e não cumpriu. E o Senhor falou: quer ser curada? Entra no teu quarto, fecha a porta, fala comigo, se arrepende e coloca a mão sobre a enfermidade, que eu vou te curar na mesma hora. Para você entender que eu sou Deus. Você acha que hoje em dia as pessoas têm a ousadia de fazer isso? E você sabe por que não fazem? Não crê. Crer é acreditar. Acreditar é ter fé. Ter fé é você não viver mais você, é Cristo viver em você. A autoridade não vem de você, a autoridade vem do Espírito. E para você ter o Espírito, você tem que ter fé. Tudo se move. Por isso que o Senhor fala que é impossível você agradar o Senhor sem fé. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Ele não estava se referindo aos apóstolos. Ele estava falando com a multidão. O que a incredulidade gera no povo? Sofrimento. A igreja hoje ela está ferida, doente. Você não pode levar a palavra, você não pode colocar um irmão de banco, você não pode deixar de dar oportunidade para alguém que a pessoa ela já vira a cara, já sai falando mal do ministério.
Mas as pessoas estão vindo na igreja para quê? Semana passada eu fui numa igreja, o Senhor mandou eu perguntar, eu levei aquela palavra do tanque de Betesda. Pergunta para a minha igreja, eles querem um tanque ou eles querem o dono do tanque? Pergunta. E aquele monte de água consagrada lá, de copinho mineral em cima da mesa. Mas o Senhor mandou eu falar. As pessoas usam artifícios, amuletos, isca, para atrair o povo. Mas será que Jesus não basta? Tem conhecimento da palavra, mas não conhece o autor da palavra. O nome dele é um nome sobre todo o nome no céu, na terra e debaixo da terra. Por ele, para ele, são todas as coisas. A tua luta, o teu fracasso, o teu sofrimento é por ele, é para ele. A hora que você entender que você tem que se render ao ser de Cristo, você não sofre mais. Você é sarado. Vão falar mal de você? Abençoa aqueles que falam mal de você. É palavra. Ora pelos inimigos, palavra. Dê a outra face, palavra. Ame aqueles que não são dignos de ser amados. É fácil amar o marido, o filho, né? Ama os seus inimigos, vamos amar o inimigo. Vamos amar o inimigo. Como é que faz para amar o inimigo? Vou dar uma dica. Peguei a liderança da juventude, mas o Senhor queria me ensinar, e foi pegar a liderança da juventude. Eu passei uma luta muito grande, perseguição, muita. E teve uma abençoada que se levantou e se levantou com força. Colocou os pais, colocou os jovens, tentou fazer uma bagunça lá. E uma atribulada. E foi. E eu me rastejando, e eu me rastejando. E o congresso para acontecer, e eu tinha que fazer, e eu querendo desistir. Não, Senhor, não dá. Eu não aguento. É a tua igreja. Por que isso? E foi, e eu murmurando. Só que tem vez que a gente quer falar, a gente não quer ouvir. Quando eu parei e quis ouvir, o Senhor falou. Estava dentro da igreja, o Senhor falou, olha para ela. Eu olhei. O Senhor falou para ela, sem ela, você não seria o que você é hoje. Você é dura? Eu coloco alguém mais duro na tua frente. Você é soberba? Coloco uma pior na tua frente. Você acha que é melhor? Coloco uma muito melhor que você. É orgulhosa? Coloco uma pior. Só para você saber que eu sou Deus. Eu endureço o coração, eu amoleço o coração, eu faço o que eu quero com o meu povo. Mas aqueles que estão ligados na videira, esses não perecem. O joio está dentro da igreja por um motivo. O lobo de pé em pele de cordeiro está por um motivo. O falso profeta está por um motivo. Qual é o motivo? Falso profeta para falsa ovelha, para joio. Mas o Senhor fala que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem um Espírito não é enganado.
Vocês têm que entender que tudo que nós passamos dentro da igreja, aqui é o lugar de preparação para você ir para o mundo preparado, sarado, curado. Pessoas ficam 10, 15, 20 anos dentro das igrejas, fica mudando de ministério, achando que o problema é o ministério, sendo que o problema é ela. Deus não vai permitir um ambiente que te fere e que você não seja sarado no mesmo ambiente. Está sendo perseguido dentro da tua casa? Está difícil com o marido? O Senhor vai providenciar a cura, a libertação dentro da tua casa. Não adianta você sair errante por aí procurando profeta, procurando servo, procurando revelação, que hoje o povo quer revelação. Isso aqui é a revelação. A palavra é a revelação. Abre aqui que você vai ver Deus falando com você, porque foi dentro da palavra que o Senhor falou comigo. Leia em casa, primeiro Filipenses, Paulo falando, escrevendo a carta para o povo. Eu estou sabendo que no meio de vocês aí tem pessoas que estão pregando por mentira, por inveja, estão pregando por porfia e outros adjetivos que ele usou. Mas o que importa isso? Importa que Cristo está sendo pregado. Está pregando no pecado? Você sabe que a pessoa está no pecado? Abençoa ela, fala: Senhor, abre o entendimento dela, Deus. Não deixa essa pessoa fazer isso. Não deixa ela trair condenação para a alma dela. Porque as pessoas, querendo ou não, nós ficamos sabendo da vida uma das outras. Vai até a casa dessa pessoa, às vezes ela está precisando de uma palavra e não tem quem vai levar. Às vezes foi ensinada por alguém que estava errado e ela está achando que está fazendo certo. E você lá sentada no trono, né? Porque às vezes a gente toma o lugar de Jesus, né? Senta lá no trono lá e vamos julgar. E vamos falar. É forte, gente. A multidão serve para isso. Mas nós não temos que estar no meio da multidão. Santos são separados. Nós somos separados, povo remido, escolhido. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? E trouxeram-lhe quando ouviu, logo o Espírito o agitou. Essa é presença, né? Quando viu Jesus, o Espírito se agitou. Se você tem uma caminhada com Cristo e você não viu um demônio se manifestando ainda, se preocupe. Se preocupe. Se você não conseguiu expulsar um demônio o ano passado, pelo menos um, se preocupe. Se preocupe. Tem espíritos que eles são enganadores. Eu estive na casa de uma pessoa que uma senhora de cadeira de roda estava dando glória a Deus e aleluia. Eu estava falando com um casal e a senhora dando glória a Deus e aleluia. Tinha 3 irmãs comigo, elas estão de testemunha. O Senhor falou: é Satanás glorificando o meu nome na boca dessa mulher. A hora que eu me virei, eu falei: em nome de Jesus, cala-te. Porque o Senhor não permitiu eu nem expulsar o demônio dela. Eu me voltei para o filho e falei: tudo o que aquela mulher já tinha feito, era a mãe dele. Ele tinha problema hoje porque ela tentou abortar ele. E abortou 5 filhos, o Senhor falou para mim, e eu falei para ela. Porque quando o Senhor falou cala-te, é como se não fosse o demônio ouvindo nela, era ela ouvindo, porque a afeição dela mudou totalmente. Porque eu olhei para ela e comecei a falar tudo que ela já tinha praticado. E mandei ela se levantar daquela cadeira de roda, e ela se levantou porque a enfermidade era mentira. Ela oprimia a esposa daquele homem com uma doença que não existia. E o Senhor falou: derramou sangue inocente, e para isso não tem perdão. 5, em ritual, ela matou dentro do ventre.
E o que ela usava para fazer feitiçaria contra o casal, o Senhor me levou num cômodo no fundo da casa escondido. E eu mostrei. Eu não me glorio dessas coisas, igreja. Porque Deus sabe as noites que eu fiquei sem dormir. E quantas lágrimas eu derramei. Porque Satanás, ele escraviza. Ele envergonha. Ele aprisiona lares, famílias inteiras. Você imagina o que essa pessoa fez, essa mulher fez por amor a quem? A Satanás. Cada um escolhe o que ama. Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Teu coração está no teu esposo, teu tesouro está nele. Teu coração está no teu trabalho, é o que você vai ter. É a tua recompensa. Se o teu coração estiver em Cristo, não tem como a gente mensurar o tamanho do tesouro que você tem para receber. Ele perguntou ao pai dele, quanto tempo há que se sucede isso? E ele disse-lhe, desde a infância. Preste atenção, igreja. Desde a infância. De que jorram água da vida. A igreja tem que ser fonte. Nós não temos que chegar aqui morrendo, sedentos de sede. É para adentrar essas portas cheio. Cheio. Nós temos que andar na plenitude do Espírito, cheios. Não é vazio, não é de qualquer jeito. A igreja não é hospital de crente, mentira de Satanás. Igreja não é hospital. Esse lugar aqui, quando você entra aqui, é para cultuar o Senhor. Você tem que oferecer algo ao Senhor. O que você tem oferecido? Igreja é lugar de culto ao Senhor, é a casa do Senhor, não é hospital não, gente. O hospital não existe para crente, porque o que nos sara foi o sangue de Cristo, já derramado na cruz. Nós já somos sarados pelo nome, pelo sangue dele. O véu foi rasgado, a gente tem livre acesso ao trono. A palavra está aqui porque ela é viva. Ela é viva, ela se modifica. Toda vez que você lê um salmo, cada vez que você lê, você vai ter uma revelação diferente. A mesma palavra que serve para te curar, para te libertar, para te direcionar, é a mesma palavra que vai condenar. De Gênesis, Apocalipse, tudo aponta para Ele. É tudo Ele. O plano foi perfeito do Senhor. Foi por amor a nós. E o Senhor disse, não vim eu para os sãos, nem para os justos. Eu vim para os doentes, para os pecadores, os enfermos. E o que a igreja tem buscado e selecionado? A igreja seleciona. Quer ver um dia na igreja, um travesti dentro da igreja? Teve alguém que foi abraçar o travesti? Não tinha Bíblia, não tinha harpa. Sentei do lado, peguei a Bíblia, fiquei com ele o tempo todo. Fui abrindo os versículos, fui abrindo a harpa, fui cantando com ele ali o tempo todo. Não falei nada, eu só fiquei do lado dele. E pasmem, igreja. Naquela época ainda eu era líder dos jovens. No final do culto, ele, com discernimento, falou, eu quero você, ela e ela. Ora por mim. Porque eu vi Cristo na vida de vocês. Oramos. Depois lá fora, ele me chamou. E falou, conversa com os jovens, porque eu percebi que eles me olharam e deram risada, tiraram sarro. Eu não me importo, porque eu sou um crente desviado. E eu sei que isso é normal na juventude. Tem coisas muito mais piores que me machucam. Mas avisa eles, para eles não fazerem mais isso. Outra pessoa não volta mais.
um ímpio, um homem vestido de mulher falando isso para mim. E o povo da igreja ainda fica olhando para a vestimenta. E o povo ainda fica selecionando a aparência. Temos que nos vestir com recato, é claro, a igreja tem que se vestir. Mas isso é um processo que nós precisamos respeitar. Não é por força, não é por violência, é o Espírito que vai passando o que é para a gente fazer, vai tirando da gente. A minha mudança não foi gerada pela igreja que eu estava, foi meu Espírito. Tudo é o Espírito Santo. Mas hoje em dia as pessoas fazem acepção de pessoas dentro das igrejas por causa da vestimenta. Cabelo, unha, acessório. Para isso ser tirado é um processo que se passa. E esse menino estava nessa situação desde a infância. Assim como a gente vai levando problema desde a infância. Eu já acompanhei muito encontro de mulheres. Que a gente começa de manhã e vai até à noite. De ensinos a mulheres de cura e libertação. Mulheres que estão feridas, que foram feridas pelos pais. Estão com os casamentos falidos. Não conseguem amar os filhos porque não conseguem perdoar os pais. E a igreja, ela tem que estar sendo guiada pelo Espírito. Hoje a igreja é sinônimo de escândalo, igreja. Escândalo. Claro que a palavra vai se cumprir, porque o Senhor falou que seria necessário os escândalos. Mas se a gente for ver as igrejas primitivas, a igreja tinha autoridade. A igreja, ela era unida. Eles viviam todos juntos, não tinha ninguém com as suas posses, cada um com as suas posses. Todo mundo vendia e entregava o dinheiro e eles administravam para todos. E hoje, é um sofrimento pegar o dízimo, pegar a oferta. Se pedir uma ajuda a mais para fazer alguma coisa na igreja, misericórdia. Ah, o pastor está gastando. Ah, o pastor trocou de carro, aí é as ofertas. Dá. E depois fica querendo tirar. E além de dar, ainda fica falando. Você imagina, o Senhor recebe isso? Nós todos sabemos que isso existe dentro das igrejas. Nós sabemos que isso existe. Você imagina, o Senhor, Ele sonda o coração. E é o coração que vai ser julgado naquele dia. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Enquanto a gente não se humilhar e entender que nunca vai ser o suficiente, nunca vai ser o bastante. Enquanto a gente viver nessa terra, nunca vai ser o bastante que a gente fizer para o Senhor. Ajuda, Senhor, a minha incredulidade. Paulo diz que guardou a fé. Ele guardou. Ele cuidou da fé dele. E Paulo morreu de que jeito mesmo, igreja? Num resort? E o povo fica querendo vitória. Sucesso. O auge, o celular o melhor, o carro o melhor, a roupa o melhor. Paulo morreu de que jeito? Não é via de regra que todos vão ter um fim como Paulo. Mas Deus permite coisas nas nossas vidas, porque Ele sabe que se Ele entregar algo a mais ali, Ele vai nos perder. Ele tinha a liberdade dele, o Senhor tomou. Paulo era um homem estudado, de posses. Tudo que ele tinha, ele distribuiu para ajudar a igreja. Paulo tinha o espinho na carne. Paulo era esbofeteado todos os dias por Satanás.
Paulo era chicoteado, preso. E o que o Senhor falou para Paulo? A minha graça te basta. A minha vara e o meu cajado te consola. A igreja não quer correção, quer alcançar o impossível. Começa a conhecer o teu Deus, que é do impossível. As pessoas não conhecem o Deus que serve, o Deus que se prostra. O Senhor já fez eu fazer muitas perguntas difíceis. Pergunta para a minha igreja: eles se prostram diante de mim para me submeter à vontade deles? Ou eles se prostram diante de mim para se submeter à minha vontade? A palavra que impacta, a palavra que salva, é a palavra que machuca. Mas vem o Senhor com bálsamo e derrama sobre nós e diz: eu te escolhi, eu te chamei para boa obra. Coloca a mão no arado e não olhe para trás. A boca fala o que o teu coração está cheio, o que tem saído da tua boca. Aleluia, Jesus. Não conseguimos viver com dificuldade. O Senhor fala que um determinado tempo nós precisamos de leite para permanecer na presença dEle. Depois nós passamos a precisar de alimento sólido. Mas a igreja não suporta esse alimento sólido. Querem viver na palavra com leite. Que seja fácil, agradável, manso. Cristo não foi assim. Ele não é assim. Pessoa se prostra diante de um Cristo crucificado, moído, mas esquecem que Ele ressuscitou e tomou para Ele a chave do inferno. A vida e a morte está nas mãos dEle. Está temendo a morte? Só vai morrer se Ele quiser. E se Ele quiser, está pronto para morrer? Se prostre diante de um Cristo glorificado. Os olhos dele é como chamas, o cabelo branco como a neve. Sobre o lombo dele está escrito numa faixa: Rei dos Reis. Na coxa: Senhor dos Senhores. Ele virá sobre um cavalo branco para reger as nações, julgar as nações, e junto com ele a igreja. E o povo vive um evangelho medíocre, raso. Não consegue se sarar a si próprio, mendiga o pão. O Senhor fala que nós não precisamos mendigar o pão. Você é filho do rei. O teu Deus não está com os ouvidos tapados, nem com as mãos encolhidas. Os olhos dele contemplam os bons e os maus. Nada passa desapercebido na presença do Senhor. Mas Ele tem prazer em te ouvir. A tua dor, a tua luta, a privação da tua vida que você tem passado por amor dEle,
cheira suave aos ouvidos, às narinas dele. Chega como um cheiro suave. O Senhor tem prazer no sacrifício que você faz pela obra. E vai ter recompensa. Se não tiver aqui, amém. Mas esteja certo que na eternidade vai ter. E vai ser provada no fogo. No fogo. Exclamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que ou não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta casa só pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Se você olhar o versículo 29 e você ir lá para o versículo 19, você vê que Jesus está dando duas lições. Ele deu uma lição para a multidão e depois ele deu uma lição para os discípulos. O que serviu para a multidão foi para a multidão, o que serviu para os discípulos é outra coisa. Vocês entendem o que é você estar chegado com Cristo? Vocês entendem o que é buscar Cristo no secreto da tua casa, do teu quarto? A revelação que Cristo deu, o aviso que o Senhor deu, foi para a multidão, para os discípulos foi outra. Porque tinha coisa que na multidão não vai entrar. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Tem coisas que é só para você, não é para a multidão. Revelações que o Senhor dá para você, é para você. E o Senhor vai te direcionar para você usar em tempo oportuno e falar para aqueles que vai ter ouvido e vai ouvir. Porque o Senhor fala: não jogue pérolas aos porcos. As pessoas saem testemunhando a vida delas e tudo que o Senhor faz. Amém, é muito bonito. Mas tem pessoas que escutam teu testemunho, você vira as costas e elas tiram um sarro. Escarnecem do nome do Senhor. A gente tem boca para falar. Mas quando nós estamos direcionados pelo Espírito, o Senhor manda a gente nos calar. Você vai falar, o Senhor fala: não. Para essa pessoa não. Não é momento. A minha família toda é da religião mórmon. Só eu sou convertida. Eu não falo de Deus para minha família. Mas a minha família sabe quem eu sirvo. Mas o Senhor fala: vai chegar um tempo que eu vou te usar. E eu estou esperando no Senhor. Eu estou descansando no Senhor, porque enquanto eles não escutam e não conhecem o meu Deus, eu apresento o meu Deus para aqueles que o Senhor quer que eu apresente. E se Ele não salvar, Ele é Deus. Se Ele salvar, Ele é Deus. O céu não foi feito para todos. A porta larga é do mundo, a estreita é para o céu, gente. Ter que encerrar. Amém. Igreja, o Senhor me deu tantas linhas de raciocínio nessa palavra. Ele me levou até o povo do Egito. Um povo que era para ficar 11 dias. Ficaram 40 anos e não entraram na terra. Moisés, por um deslize, não pôde entrar. Viu de longe, contemplou de longe as obras da mão dele, o feito dele, a fé dele. O Senhor honrou ele porque ele viu. Deus é um Deus misericordioso, benigno, longânimo. Ele é amor. Nós temos que ser amor. Tudo que Ele tem, as virtudes que Cristo tem, nós temos que ter. O nosso caráter, ele tem que ser forjado na pessoa de Cristo. Não vai ser de qualquer jeito. Você não tem como vencer as trevas se você não for luz. Nós somos luz. O sal que não salga serve para ser pisado por homens. Nós somos sal. O teu sal, ele tem que salgar.
As tuas palavras têm que ser temperadas, têm que ser direcionadas, tem que ter um alvo. A tua palavra é como flecha na mão do Senhor, porque Ele te usa como flecha. Vamos se permitir sermos flechas na mão do Senhor. Vamos usar de autoridade, assim como Cristo, Ele mostrava autoridade, Ele mostrava o amor, Ele mostrava a autoridade, Ele mostrava a sabedoria. Ele era direcionado, Ele tinha objetivo em tudo que Ele fazia. Era em tempo e fora de tempo, o tempo todo Cristo anunciava o reino. Que nós venhamos buscar esse aperfeiçoamento, essa sabedoria, essa posição. Porque para a gente adquirir fé, a fé é a consequência do que você busca. Se a tua fé está firmada em você mesmo, esquece, não vai ter obra. A tua fé ela tem que estar firmada em Cristo, as tuas obras têm que favorecer o reino. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e me colocar à disposição. Vou compartilhar algo do meu coração, que quando eu entrei aqui, eu me agradei muito daqui, pastor. Gostei do lugar. Comentei com meu esposo. Até congregaria aqui. Mas o Senhor sabe todas as coisas, né? Se você não pertence aqui, que Deus te acompanhe, te guie, né? Que você venha levar algo da parte do Senhor. Aqueles que são da casa, vamos arregaçar as mangas. Se vocês precisarem de mim, eu estou aí. Eu não vou por placa de igreja. Nós temos obediência ao nosso pastor, nossa pastora. Porém, nós estamos aí para apoiar a mão no arado, tá? Gostaria de explanar mais, mas o horário, né? Já estamos no horário, precisamos encerrar. A gente vai se empolgando na igreja. E é maravilhoso falar do Senhor. E a fé, ela abrange muitas coisas, né? Todos os homens que o Senhor usou só alcançaram as promessas por conta da fé. Vamos crer, mas vamos colocar nossa fé em Cristo. E vamos viver, se não for um ano de vitória, seja um ano de luta. Mas que nós venhamos pelejar pela guerra certa. Não venhamos pelejar pelas nossas guerras, as nossas mazelas. Vamos pelejar pelo reino. Amém? Se coloca de pé, igreja. Eu vou orar por vocês, por este lugar, e vocês orem pelos seus familiares sentindo o coração. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, diante do Senhor, ó Pai, eu apresento todas as palavras ditas aqui, Senhor. Cada revelação, Senhor, da Tua palavra. Cada alvo que essa palavra, Senhor, alcançou, Senhor, cada coração. Senhor, que essa palavra ela venha estar, Senhor, nos corações, nas mentes, Senhor, que o Senhor direcionou, para que ela venha, Senhor, germinar, Senhor, na vida desta pessoa, venha gerar frutos na Tua presença, Senhor. Dá, Senhor, a consolação para aqueles que precisam, dá alegria para aqueles que precisam, Senhor. Venha quebrantar aqueles corações que precisam ser quebrantados, Senhor. Dê a solução para aqueles que buscam algo da Tua parte, Senhor. Venha, Senhor, mover céus e terras a favor do Teu povo. Abençoa eles, os lares, Senhor, deles. Alcance tudo que leve o nome e o sobrenome de cada um, Senhor. Multiplica na vida da Tua igreja, Senhor. Abençoa a mim mesma, Senhor, porque eu estou aqui como serva, como vaso. E eu peço a Ti, Senhor, tende de misericórdia do Teu povo. Mas eu também peço, não nos livre, Senhor, nem da vara e nem do cajado. Venha, Senhor, trabalhar cada vez mais, Senhor, de maneira que nós venhamos entender que tudo, Senhor, é permissão do Senhor. E que nós estamos aqui por uma guerra, Senhor, por uma peleja. Nós estamos aqui, Senhor, para alcançar o que os nossos olhos não vê, Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, para conquistar o que nós não vemos, mas nós cremos, ó Pai, que um dia o Senhor trará recompensa para aqueles, Senhor, que Te servir em espírito e em verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, igreja. Eu vou passar para o pastor agora. Uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus.
Glória a Deus. Deus abençoe grandemente a vida da missionária Pamela, seu esposo, seu filho. Que Deus abençoe e recompense em nome do Senhor Jesus. E eu confesso que a pergunta que o Senhor fez para nós, um dia eu estava de joelho e eu parei a minha oração e pensei: o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu tenho uma lista de pedidos para Deus. O que eu estou querendo que Deus faça? Que Deus faça tudo o que eu quero?